Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Unibusiness e sejam bem-vindos também ao projeto Carreiras em Ação. O nosso projeto ele é voltado para uma série de entrevistas que vão abordar profissionais que estão se destacando, estão despontando no mercado em diferentes níveis das suas carreiras profissionais. E hoje, como primeira apresentação, descrevemos aqui o modelo conceitual que eu denominei Biologia da Carreira, e que é voltado exatamente a fazer uma associação entre o ciclo de vida humana e os ciclos de carreiras profissionais. Isso faz parte de um modelo conceitual que eu apresentei em 2005 no livro Planejamento e Gestão da Carreira Profissional, Ferramentas e Ações para o Sucesso, que foi publicado pela editora Sprint. Esse livro já é esgotado, ele está sendo reescrito e será lançado no final de 2020, mas o modelo conceitual permanece e continua lá. E hoje a nossa fala aqui é exatamente para apresentar a vocês que vão assistir depois uma série de entrevistas nas próximas 4 semanas com profissionais de diferentes níveis da carreira. Bom, no primeiro momento eu apresento um recorte do próprio livro, de minha autoria, onde eu falo que a carreira profissional não é imóvel, não é estática e muito menos permanente. Ou seja, carreiras não são, carreiras estão neste ou naquele patamar. Ao contrário, uma carreira é dotada de um ciclo. E esse ciclo ele é composto de fases distintas, com elementos diferenciados em função da experiência profissional, da expertise que o profissional vai desenvolvendo, vai acumulando, do tempo de experiência que ele vai acumulando ao longo das fases da sua vida. Essa dinâmica da carreira profissional, ela precisa, ao nosso entender, ser gerenciada pelos profissionais, pelas pessoas, para que ela seja convertida sempre numa trajetória de sucesso, de tal forma que, independente de onde atue, com quem atue, para quem atue, o profissional seja dono e senhor da própria carreira. Mas afinal, qual é a semelhança entre o ciclo de vida dos seres vivos e o ciclo da carreira profissional? É exatamente porque ambos, tanto a vida profissional, a carreira profissional, como a vida humana, ela é composta de ciclos, evoluem de modo cíclico. Carreiras e pessoas nascem, crescem, amadurecem e tendem e precisam procriar. Então é com base nessas 4 fases que o ciclo de vida, que o modelo biológico da carreira profissional e o projeto Carreiras em Ação vai se basear. Há uma evidência, um fato contra o qual não há mais o que questionar. A cada fase da carreira, assim como a cada fase da vida, existem ações específicas que têm propósitos diferenciados, mas em todos eles há uma finalidade comum, que é se manter e manter a sua finalidade, a sua razão de ser ao longo do processo. Então, da mesma forma que as pessoas, as carreiras profissionais evoluem ao longo da vida, ao longo da trajetória profissional. A primeira fase do ciclo de vida é a fase do nascimento, e eu identifiquei e procurei dar destaque a 4 ações fundamentais que se precisa fazer na vida humana, na vida das pessoas, fazendo um paralelo, fazendo uma analogia com situações e providências que precisamos tomar em relação às carreiras profissionais. Na fase do nascimento, eu cito a alimentação, o cuidado, a vacinação e a proteção. São 4 iniciativas fundamentais, normalmente tomadas pelo pai e pela mãe, e que no caso da carreira profissional, precisam ser providenciados pelos seus próprios donos, ou seja, por nós, profissionais. Então, quando eu falo da alimentação, eu digo que numa carreira profissional é preciso que o profissional, agora o recém-formado profissional com pouco tempo de formação, recém entrando no mercado de trabalho, é preciso que ele se nutra e nutra a sua carreira com informação e conhecimento hipercalórico. E aí eu coloco aspas no hipercalórico, porque significa dizer uma quantidade mais do que suficiente de nutrientes. O que é esse nutriente? É exatamente informação e conhecimento. Mas não é qualquer informação e qualquer conhecimento. Eu falo de conhecimento útil e relevante. Em outras palavras, tudo aquilo que acrescente, que agregue valor e que enriqueça o portfólio de conhecimento é absolutamente necessário nessa fase da carreira. Isso já desmonta aquela premissa inicial de que alguns estudantes têm, ou tinham, de que quando se formava ele não precisaria mais continuar estudando. Pelo contrário, ele agora, mais do que nunca, precisa continuar alimentando a própria carreira com informação e conhecimento, absolutamente em quantidade e qualidade de alta relevância, para que essa carreira continue se desenvolvendo de forma progressiva e positivamente.
No que diz respeito ao cuidado, eu digo que é uma ação de cuidar da própria carreira a atenção constante aos ambientes de risco e de autovalorização. É muito importante que o profissional, na fase do nascimento da sua carreira, dê muita atenção a onde estar, a onde participar, onde atuar. Então, é importante que ele considere a reputação dos lugares onde ele atua, e isso começa desde até os lugares onde o profissional vai estagiar, porque isso, de alguma forma, vai impactar e vai ficar impregnado na sua trajetória profissional. Estagiar e trabalhar em lugares cuja reputação não é positiva, agrega um sentido de negatividade também à carreira profissional. Então, é um cuidado muito relevante que nós recomendamos que o profissional tenha, sobretudo na fase do nascimento. Da mesma forma que a autovalorização. Ele precisa, sim, buscar cada vez mais se autovalorizar, porque se ele não for a primeira pessoa a valorizar o seu trabalho, né, a sua formação, a sua profissão, é muito provável que ele não consiga isso pela parte dos outros. A heterovalorização não vai acontecer se a autovalorização não tiver acontecido primeiro. Já no que diz respeito à vacinação, cujo papel é imunizar, né, na vida humana, na carreira, como é que eu posso vacinar a minha carreira? Quando eu coloco nela relacionamentos positivos e experiências de qualidade. Eu costumo dizer que a qualidade de uma carreira vai ser muito definido pela qualidade das coisas e das circunstâncias das pessoas que eu colocar nela. Então, eu vacino exatamente para evitar que a minha carreira tenha doenças, desordens, quando eu coloco pessoas de qualidade e experiência de qualidade nela. De novo, eu chamo a atenção não só para o papel do estágio profissional, como também das primeiras oportunidades de trabalho que surgirem. No que diz respeito à proteção, que tem a ver com a preservação até da própria vida, proteção de uma criança, de um bebê, é você cercar essa criança de cuidados e de ações que evitem com que ela se acidente, evitem com que ela se lesione, se machuque, correto? Na carreira não é diferente. E a analogia vai para a construção de uma reputação e da marca que esse profissional pretende ser no futuro. Então, eu me protejo quando desde muito cedo na carreira eu construo uma reputação positiva e passível de ser entendida pelo mercado, pelas pessoas que vão estar à minha volta, como uma reputação de que realmente é alguém que se orgulha do que faz e de que as pessoas se orgulham de ter este profissional na sua organização, na sua empresa, ou que os clientes se orgulham de terem contratado aquele profissional para atuar. Na fase seguinte, já na fase adolescente da carreira, a fase que eu chamo de crescimento, eu destaquei a alimentação, novamente, o apoio e incentivo e a mobilidade. Da mesma forma que um adolescente precisa se manter ativo fisicamente, manter um estilo de vida saudável, ativo, cuidar da sua alimentação, se alimentar em qualidade e não somente preocupar-se com a quantidade, a carreira não é diferente. Agora esse profissional já tem um tempo de formado, ele já está aí na primeira década dele de atuação profissional e ele precisa fortalecer essa carreira exatamente pela troca de informações, pelos intercâmbios, mas não é intercâmbio de qualquer natureza, intercâmbio seletivo, intercâmbio de qualidade. E aí eu destaco muitos papéis de intercâmbios que profissionais jovens ainda, profissionais considerados júnior, né? Quando ele faz intercâmbios, experiências em outros países ou em outros estados, em áreas de atuação diferentes, e essa é uma forma de alimentar uma carreira, fazendo com que todo aquele conhecimento que ele até então desenvolveu vá se aprofundando e se aprimorando. Da mesma forma, do que diz respeito ao apoio e incentivo, se esse jovem, se esse adolescente precisa de apoio e incentivo, e aí o papel da família é importante, o papel dos amigos e dos familiares como um todo, é importante na carreira que esse profissional busque por referências de qualidade para construir a sua personalidade profissional. É a hora que esses profissionais mais jovens precisam buscar aqueles profissionais com mais experiência, que já estão há mais tempo no mercado, normalmente que foram seus professores, que foram seus coordenadores de estágio, pessoas que já estão há mais tempo, fazer com que essas pessoas o adotem no sentido de colocá-los em contato com a realidade do mercado de trabalho, os indicando, mas para isso esse profissional de maior grau de experiência precisa ter boa impressão e ter tido uma boa experiência com este jovem profissional. E a mobilidade na adolescência, ela é grande, normalmente a adolescência é uma
é uma adolescência ativa, é uma adolescência multifuncional, vamos dizer assim, e a carreira nessa fase não é muito diferente. E quando eu coloco aqui o incremento na busca por experiências que façam diferença, se é na adolescência que o jovem precisa e deve experimentar diferentes modalidades esportivas, diferentes atividades físicas e esportes e atividades outdoor, enfim, é muito comum isso acontecer, é muito saudável quando acontece, é importante que isso aconteça também na carreira. É o momento de experimentar oportunidades de trabalho que muitas vezes nunca tinham sido experimentadas antes, porque nem sempre os estágios têm essas oportunidades para oferecer. Então é a hora do aumento da quantidade de experiências, é o momento de experimentar para nas fases subsequentes fazer as escolhas. Não é momento de fazer seleção, é o momento de fazer coleção de experiências inovadoras, experiências interessantes. Já na fase da maturidade, quando esse profissional está aí em torno da sua segunda década de formado, de atuação profissional no mercado, eu destaquei alimentação novamente, fertilização e mobilidade. O destaque aqui, como vocês estão percebendo, quando eu falo da alimentação, eu digo assim, uma carreira precisa o tempo todo ser nutrida. Da mesma forma que um ser humano, independente da faixa de sua vida, ele precisa se nutrir, mas muda a forma de se alimentar ao longo do tempo da vida. E uma carreira não é diferente disso. Na fase da maturidade, eu considero algumas ações essenciais à vida de uma carreira, em termos da alimentação. Empreender ações que garantam funcionalidade, flexibilidade e força. O que é isso? Agora, com muitas experiências vividas nas fases anteriores, nos anos anteriores da sua trajetória profissional, agora é o momento de ganhar funcionalidade nisso que se adquiriu experiência, flexibilidade e força. Como é que eu dou flexibilidade e força à minha carreira? Trabalhando muito, experimentando muito, empreendendo muito. É o momento onde um profissional já pode se dar ao luxo de pensar em desenvolver até a sua carreira solo, ou de pensar no próprio negócio, porque já há uma expertise construída. Então é muito relevante, nós vamos ver isso nas nossas entrevistas, que profissionais na fase da maturidade estejam empreendendo ações inovadoras, abrindo segmentos novos de mercado, abrindo novas possibilidades de atuação profissional. Porque essa pessoa já conhece o mercado, já percebe demandas, percebe sutilezas, lacunas e atos de serviços não oferecidos. Então, o momento da maturidade da carreira é um momento realmente de tomada de decisões, não mais de colecionar, mas agora de selecionar experiências. A fertilização é o momento na maturidade do ser humano, é o momento onde começa a pessoa a ter a sua vida fértil, começa a pensar na construção, né, dos seus sucessores, a construção da sua prole, a construção da família. A carreira é o momento da abertura de novas perspectivas de atuação, com base na experiência acumulada e em associações e parcerias construídas. É o desdobramento da alimentação, de tão bem nutrido, quanto mais bem nutrido, mais fértil. O que significa dizer que a maturidade da carreira é o momento da abertura das possibilidades de parcerias. Parcerias com outras áreas de conhecimento, parcerias com outros profissionais que complementem, que ofereçam serviços, produtos e serviços mais robustos ao mercado. É muito pouco provável que no início da carreira um profissional consiga criar parcerias com pessoas mais experientes, porque ele ainda tem um tempo de experiência para conquistar, para poder adquirir novos saberes, mas na fase da maturidade é um momento totalmente propício para isso, porque a pessoa está no seu pico de evolução e de maturidade cognitiva. Então é o momento realmente da pessoa empreender e começar a pensar em dar saltos qualitativos na sua carreira. E a mobilidade fala no aumento nos intercâmbios expandidos, conexões produtivas e produtoras de saberes integrados. De alguma forma isso complementa o que fala da fertilização, porque quando aumenta esses intercâmbios expandidos, significa dizer que o profissional fica mais ágil. É a hora dele, ao invés de trabalhar em 4 ou 5 lugares onde faz a mesma coisa, do profissional de educação física pensar em ter uma atividade na área da licenciatura, se é isso que interessa, outra na área do bacharelado, atuar como treinador personalizado, pode estar vinculado ao poder público numa matrícula, ou talvez numa instituição qualquer, ou ainda trabalhar numa atividade de consultoria, trabalhar num projeto social, enfim. É o momento dele diversificar a atuação, já que as experiências foram acumuladas. E ao diversificar essa atuação, vai aumentando o seu portfólio de capacidades, seu portfólio de competências,
e ele vai entrando para a última fase do nosso ciclo de vida da carreira, que é a fase da procriação. Nessa fase, a preocupação agora é outra. A preocupação agora é a de criar herança, deixar herdeiros, o que não significa o final da carreira, e sim o desdobramento da carreira. De novo, eu destaquei alimentação, fertilização e mobilidade. Mas agora a alimentação, da mesma forma que um profissional sênior, um ser humano sênior não pode se alimentar como se alimenta um ser humano júnior. A carreira não é diferente. Então, do que um profissional na fase procriativa da carreira, ele está aí falando na sua terceira década de atuação, de experiência profissional, aproximadamente, considerando aí que uma pessoa em média vai levar em torno de 35 anos, 30 a 35 anos, no seu período de vida profissional até a aposentadoria, que cada vez mais é alguma coisa que vai ficando mais distante para nós, uma pessoa com em torno de 3 décadas de experiência profissional é um profissional considerado sênior, usando aquela hierarquia que é muito comum na área da engenharia, trainee, júnior, pleno e sênior. É mais ou menos nascimento, crescimento, amadurecimento e procriação. O profissional sênior, ele vai alimentar a carreira dele com experiências que previnam desgastes, da mesma forma que os idosos, preservem a sua reputação e produzam saberes em parceria com herdeiros. É o momento que o profissional começa a colocar no jogo quem? Aquele júnior, aquele profissional lá no início da carreira que estava buscando pessoas com mais experiência para colocá-lo no mercado. E eu quero deixar, assim, confessar a vocês de que esse talvez seja o propósito maior do projeto Carreiras em Ação. Trazer profissionais de diferentes áreas, mas eu faço muita questão de trazer o pessoal que começa já na semana que vem, que é o pessoal da fase de nascimento da carreira, porque é preciso que essas pessoas ganhem visibilidade, ganhem mercado e que sejam trazidos pelas mãos dos profissionais com mais experiência, com mais tempo de mercado. Então, essas experiências que previnem desgaste são as experiências positivas, em lugares de reputação reconhecida, não é qualquer experiência. O profissional sênior na fase procriativa, ele precisa prestar muita atenção porque ele tem uma trajetória, uma reputação construída. A gente sabe muito bem que reputação leva-se muito tempo para construir e muito pouco tempo para destruir. Então, mais do que nunca, é fundamental alimentar uma carreira nessa fase com reforços, com ratificação daquilo que foi construído ao longo da trajetória. Da mesma forma, a fertilização, ela precisa acontecer e acontece nessa fase quando nós criamos futuros possíveis a partir da experiência acumulada do contexto das tendências. Quem é que pode falar das tendências de mercado? Pessoas que já transitaram por ele por algum tempo e perceberam quais foram os caminhos que esse mercado tem seguido, que essa profissão tem seguido. Então não dá para pedir para uma pessoa recém-formada falar de tendência de mercado, porque ela não tem uma percepção, não teve tempo de ter uma percepção da trajetória histórica. Mas um profissional mais maduro pode sinalizar com base no que ele viu, no que ele está vendo e possibilidades, caminhos possíveis. Isso de forma alguma está associado com prever futuros. Prever futuros é outra coisa. É coisa para cartomante, para quem lê mão, não é isso. Quem analisa cenários e sinaliza tendências são pessoas que analisam possibilidades. E isso é uma característica do profissional já com mais maturidade, nessa fase. E é exatamente nesses cenários futuros que nós procuramos inserir, eu falo nós porque eu estou nesta fase da minha carreira profissional, na fase de criar oportunidades para projetar aqueles que vão compartilhar comigo e vão entrar nesse mercado que nós já vimos acompanhando há mais tempo. Então, daí eu falar de criar futuros possíveis, sinalizar, com tendências. E a mobilidade, da mesma forma que na idade sênior, o profissional precisa potencializar sua troca de experiências, na carreira não é diferente. Então, potencializar esse compartilhamento, que é o que a gente está fazendo aqui, nesse programa e em outros programas que nós estamos fazendo, em outros projetos da Unibusiness, uma das nossas preocupações, um dos nossos propósitos é exatamente o compartilhamento da experiência. Vamos fazer troca de experiências, sim, em áreas de conhecimento não só voltadas para a educação física, não só para o fitness, mas para a área da saúde de uma forma expandida. E esse é o papel da fase procriativa. Aprender e ensinar para se manter funcional. Em outras palavras, eu me mantenho funcional, me mantenho ativo e me mantenho atualizado quando eu interajo e crio oportunidades para pessoas com menos tempo e menos experiência interagirem e trocarmos experiências. Esses são os 4 ciclos. E como é que isso vai acontecer, o projeto Carreiras em Ação?
ele vai acontecer por uma série de entrevistas, que vão durar em torno de 40 a 50 minutos, com profissionais de educação física que estão trilhando trajetórias que nós consideramos de sucesso em suas carreiras, em diferentes áreas de atuação, seja na licenciatura, seja no bacharelado em diferentes segmentos do fitness e do wellness, na licenciatura atuando em diferentes níveis. Essas pessoas têm diferentes tempos de formação, experiências, mas o que eles têm em comum, um traço comum, é que estão fazendo sucesso, estão fazendo um trabalho com uma expertise e de forma bastante diferenciada. Teríamos muitos de cada uma das fases para apresentar, mas escolhemos 2 sempre, então nós vamos ter 2 entrevistados para a fase do nascimento, a mesma quantidade para a fase do crescimento, 2 para o amadurecimento e 2 para a fase da procriação. Tudo isso vai estar disponível depois no nosso canal do YouTube, vai ser divulgado nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, e nós convidamos você a visitar, se inscrever no canal, comentar e observar lá, porque o nosso propósito maior nesse programa, nesse projeto, melhor dizendo, no Carreiras em Ação, é dar a você, profissional de educação física, em diferentes fases da carreira, um balizador, uma diretriz de como que a gente pode fazer para tocar a nossa carreira com foco na qualidade, com foco na excelência profissional, ok? Esperamos vocês lá, até o primeiro programa. Fiquem com Deus, um abraço.